Olá pessoal, eu sou a Sandra. E eu sou Moisés, e esse é o nosso quarto vídeo, e hoje vamos continuar a ver os versículos do Velho Testamento que se cumpriram, literalmente, na primeira vinda de Jesus. Então curta lá, compartilhe, se inscreva no nosso canal, e se vocês quiserem deixar alguma pergunta lá nos comentários, por favor, vai ser um prazer a gente tentar respondê-las, ok? Então vamos aí? Vamos. Então, no nosso último vídeo, vocês se lembram que nós falamos aqui da promessa do Messias. Até o nascimento dele, tinha esse tempo de espera. E nesse tempo de espera, houve outras profecias com muitos detalhes sobre a vinda deste Messias. São detalhes, assim, incríveis, né? Coisas muito específicas que era para o povo ficar alerta, esperando quando o Messias nascesse. Nós já lemos no outro vídeo um grupo dessas profecias. Nós pegamos só um grupo de versículos, não pegamos todos. Inclusive, se alguém aí se lembrar de alguma profecia do Antigo Testamento que nós não citamos, por favor, escreva aí nos comentários, né? Então, hoje a gente está continuando a ler aqui alguns versículos do Antigo Testamento que já se cumpriram nessa primeira vinda de Jesus. Isaías 50, versículo 6 diz: As costas dou aos que me ferem a face, aos que me arrancam os cabelos, não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Vocês se lembram muito bem durante a crucificação, né? Desde a hora que Jesus foi preso até o momento da crucificação, ele passou por tudo isso, né? Isaías 52, 13 ao 15 diz: Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que os dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharam a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Eu acho linda essa profecia, porque está dizendo como é que Jesus vai operar, que era com prudência, seria engrandecido, sublime, exatamente. Na cruz, todo mundo pasmou porque a figura dele estava terrível, era de dar dó. Então, não se comparava aos outros homens, né? E depois diz, assim borrifará muitas nações. Imagina Isaías fazendo essa profecia e o ajudante dele escrevendo, borrifará? Como assim? Porque eu acho que o profeta que profetizou, ele não tinha nem noção, entendeu? Que o próprio Messias ia borrifar o sangue dele sobre as nações. E os reis fecharam a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão. E aquilo que eles não ouviram, entenderão. Esses são os reis, os gentios, né? Nunca ouvimos nada sobre esse Messias. No entanto, quando ouvimos falar dele, nós aceitamos imediatamente. E esse borrifar é do sacrifício, né, que acontecia no tabernáculo de Moisés. Isso, igual eles borrifavam, né? Isso. Jesus borrifou também o sangue dele sobre todos aqueles que o aceitam. Fez menção, né? Isaías 53, 12. Esse Isaías 53 inteirinho fala do Messias, né? Inclusive é usado para evangelizar os judeus. E se você é judeu e está nos ouvindo, eu animo você, né, a pegar o livro de Isaías e ler esse capítulo aqui, porque é tremendo. Olha só, não tinha parecer nem formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Olha só! E verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Quantos detalhes nesta profecia tremenda. Jesus foi caladinho como uma ovelha. Desde a hora que foi preso, né? Ele
poderia ter se defendido, né? Poderia ter pedido para Mas ficou anjos calado. virem livrar, mas ele ficou calado, não se defendeu. E na morte, ele foi, olha que interessante, né? Porque fala assim que na sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Veja bem, Jesus foi crucificado entre bandidos, né? Homens ímpios, né? Assassinos, não sei. Um não se converteu, mas o outro sim. E o túmulo dele era de um homem rico. Olha que coisa mais linda. São detalhes tão específicos, gente, que não tem como negar, né? Isaías 56:7 diz: porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, vocês devem se lembrar quando Jesus entrou lá no templo e derrubou os cambistas, lá as mesas deles, os comerciantes, e chicoteou todo mundo. Isso se cumpriu em Mateus 21:12-13, que Jesus tinha zelo pela casa do Senhor. Isaías 60, de 1-3 diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Jesus disse: eu sou a luz. Quem me segue não andará em trevas. Olha que tremendo. Isaías 61, de 1-6, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. E ele parou aí. Jesus entrou na sinagoga um dia e ele abriu o livro de Isaías e ele leu essa parte da passagem. E ele parou onde eu parei, ele não continuou, mas tem continuação. Na nossa Bíblia está mas em inglês tem uma vírgula. Então veja bem, a continuação desse versículo é: e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus leu até aqui, Moisés, porque ali ele falou: hoje se cumpre essa profecia, e fechou o livro de Isaías. Hoje se cumpre essa profecia. Ele está dizendo: eu sou aquele que o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar as boas novas, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos. Ele falou: isso está se cumprindo agora, aqui em mim. Mas a outra parte do versículo não se cumpriu ainda. O dia da vingança do Senhor ainda vai acontecer. Está vendo como um versículo, uma passagem, cumpre uma parte, outra parte fica guardando e tem um intervalo entre eles. Incrível ele parar no E, né? Parou ali no E. Então vamos lá. Isaías 63:16. Mas tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, ainda que Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Isso aqui está falando para os gentios, né? Nós somos os filhos de Abraão hoje. Jeremias 11:19. Eu era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Isso está falando do Messias, está falando de Jesus. Eu gosto dessa palavra cortemo-lo da terra, porque eu lembro quando o anjo dá a profecia para Daniel, falando do Messias, na última semana, ele usa o termo: e o Messias será cortado, né, o príncipe. E Jeremias falou como Isaías, o manso cordeiro, né? Isso. E afirmando a ideia de calado, né, para a crucificação. Isso mesmo. Ainda Jeremias 23:5-6 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo. Então, mais uma vez, falando profetizando sobre o descendente de Davi. Jeremias 31:15, assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora pelos seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Sabe quem é essa Raquel? Raquel são as mulheres de Israel, no tempo de Jesus, porque ela é esposa de Jacó. Jacó é aquele que Deus mudou o nome dele para Israel, então o povo de Israel. E ela representa as mulheres. E o que aconteceu? Quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar todas as criancinhas com menos de 2 anos para baixo. E houve choro, lamento, sem consolo nas ruas das cidades, né? Então aqui ele diz: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora pelos seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. E até porque no período que Raquel viveu, não teve um episódio dela chorar pelos seus filhos. Não, esse aqui é totalmente, e foi escrito por Jeremias. Jeremias foi muito depois. Exatamente. Então, se cumpriu em Mateus 2:17-18. Tremendo, né? Exactly. Jeremias 33:15-17.
Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça e ele fará justiça na terra. De novo. Ezequiel 34:6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure e nem quem as busque. Você lembra disso? Jesus andando em Jerusalém, vendo a multidão, e ele se compadeceu e falou, elas são como ovelhas que não têm pastor. Está lá em Mateus 9:36, cumprido. Oséias 11:1 diz, quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Isso também se cumpre lá em Mateus 2:15. Quando o anjo fala para Maria e José voltarem do Egito, Isso, eles terem fugido daquele período eles tinham fugido. Que a passagem de Raquel fez menção. Isso, né? Exatamente. Eles fogem para o Egito para salvar Jesus, né? E depois o Senhor dá um sonho e manda eles voltarem. Então, do Egito chamei o meu filho. Ok, vamos lá. Joel 2:28-32. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Essa profecia se cumpriu lá em Atos 2, né, no derramar do Espírito, quando surgiu a igreja, né, quando nasceu a igreja. Mas ainda, no dia de Pentecostes, mas ainda tem uma parte desse versículo que falta se cumprir. Eu vou ler para vocês só para você ficar com aquele gostinho do futuro, ó. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Vocês estão vendo? A primeira parte se cumpriu, a segunda está aguardando. Há um intervalo. João escreve algo parecido em Apocalipse, né? Prodígios no céu, sangue, fogo, fumaça. Exatamente. Miqueias 5:2-4, olha que interessante essa profecia. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Nossa. É muito específico, né? Aqui, olha, você vê o tempo todo as profecias falando de Davi virá o renovo, porque de Davi brotará, quer dizer, humano, descendente de Davi, é humano. E de repente você fala, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Que origem é essa? Filho de Deus. Nós lemos em Salmos, no vídeo anterior, falando de Deus, falando, esse é meu filho, que eu gerei. Jesus era 100% homem e 100% Deus. O versículo declarando isso aí. Quantos anos antes? Séculos antes, né? Zacarias 6:12-13 diz, e fala-lhe dizendo, assim fala e diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Jesus, lá no livro de João está registrado que ele disse, derrubem esse templo, em 3 dias eu o levantarei. E eles ficaram assustados, como? Ele estava falando do corpo dele. Porque assim como o tabernáculo era a figura de Jesus ali no deserto, quando o povo entrou na terra de Canaã, né, que ficaram estabelecidos, o templo também apontava para Jesus, ele era o templo, né? E aqui Jesus está dizendo, eu sou o templo, vocês podem derrubar isso aí, os romanos podem derrubar porque eu sou, é em mim que vocês têm que vir, né, para adorar. Olha que coisa mais linda. João 2,19, você encontra a confirmação disso. Zacarias 9:9, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, o justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. É lindo demais, né? O judeu ficava doidinho, você imagina? Uma hora é um rei poderoso que vencerá nossos inimigos e de repente moído, traspassado, sofrido, desfigurado, pobre, montadinho no asninho. Era uma confusão, né? São 2 Messias, é um só, é um tempo outro no outro, como que é isso? Mas nós sabemos, ele já veio dessa forma, humilde, sofrido, né? Pobre, né? Nasceu numa manjedoura, mas agora ele virá como um rei vencedor. Leão da tribo de Judá. Linda, né? Em Zacarias 11:12-13, e eu disse-lhes, prestem atenção, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles.
E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Quando é que se cumpriu isso, gente? Quando Judas traiu Jesus, ele recebeu em pagamento 30 moedas de prata. Depois, arrependido, tentou devolver as moedas, não aceitaram, ele lançou na casa do oleiro. Nós estamos falando aqui de duas profecias, né? Que aconteceram séculos antes. Tanto o jumentinho se cumpriu literalmente, umas 30 moedas. Tudo aqui. Mateus 26, 14 a 16 se cumpre essa profecia. Impressionante. Tudo literal. É tremendo. Agora tem aqui em Zacarias 12, 10, um versículo que é do futuro ainda, tá, gente? Ainda não se cumpriu. Mas eu quero ler porque tem um detalhe aqui que é muito interessante. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei um espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, Messias, a quem traspassaram, e prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Veja, gente, está falando unigênito, primogênito. No futuro, o Senhor vai derramar o Espírito dele sobre os habitantes de Jerusalém, sobre Israel. E eles vão clamar pelo Messias. Como nação. E o Messias, sim, como nação. E o Messias virá. E eles olharão para o Messias e vão ver as mãos traspassadas e vão chorar. Chorar de dor, chorar de arrependimento, de não ter crido no verdadeiro Messias. E vão chorar como se chora por um unigênito. Vão chorar amargamente como se chora por um primogênito. Que eu fico arrepiada de ver. Que coisa mais linda. Olha ainda em Zacarias, capítulo 13, de 1 a 6. E se alguém lhe disser, que feridas são essas em tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Sem comentários. Malaquias, capítulo 1, verso 11, diz, mas desde a nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que coisa mais linda, se você olhar o mundo hoje, todos os continentes, todas as nações, todas as ilhas, o nome do Senhor é adorado em algum canto da terra. Desde a hora que nasce o sol até a hora do poente, o nome do Senhor é engrandecido e é louvado, porque ele já é conhecido em todos os lugares desse mundo, em todos os recantos desse mundo. Grande é o nome do Senhor dos Exércitos. Quando você entrar na sua igreja para louvar e adorar, lembre-se desse versículo, que você está se juntando com multidões no mundo todo adorando o Senhor. Quando você acordar de manhã e ver que o sol está nascendo, fala, eu vou adorar o meu Senhor, porque eu sou um daqueles que logo que o sol nasce, adora o nome do Senhor. Que seja você abençoado e espere o nosso próximo vídeo, que nós vamos começar a falar agora dos próximos eventos do futuro.